Você pode observar que eu estou cortando ele, eu inclino bastante a minha mão, eu tiro ali só aquele excesso, então a ponta do meu dedo fica bem grudada no couro cabeludo e eu corto ali a partir da ponta ali. Então isso vai tirando, e vocês vão observar no final, isso tira praticamente todo aquele peso ali, mais forte, né? Que a gente tem ali naquela quina ali da marca ali, do degrau, né? Da máquina com a tesoura, beleza? Então, eu gosto de fazer isso aí quando eu tô cortando um cabelo que eu vou preservar as arestas. Então, você vai preservar as arestas, vai preservar ali a coroa, você dá ali o que? Você ajuda a proteger bastante. Porém, se você conectar o topo com a lateral de forma que você corte ele ali em 90 graus, você vai deixar ali um peso muito forte, né? Então, não, no caso de um cabelo que penteia de lado, que a gente quer bem conectadinho com o cabelo de criança, não é legal você deixar esse peso muito marcado ali. Então, o que eu fiz? Ó, eu já tirei aquela quina mais grossa, agora eu trabalho o que? Um pentezinho corrido ali, colo bastante ali minha mão ali, com o meu pente na mão esquerda no couro cabeludo e abro e fecho a tesoura, ou seja, vou fazendo um pente corrido por elevação bem tradicional. Então ali eu me preocupo, na verdade, não com a parte de cima, com esse cabelo na parte de cima, eu me preocupo ali com a base, que é a conexão da tesoura com a máquina, né? Como eu estava cortando esse cabelo em casa, a gente não utilizou ali a tesoura dentada, então quando você não tem, né, o recurso, e eu falo recurso porque não pode ser algo que as pessoas possam abusar, né? Quando você não tem o recurso da tesoura dentada, você precisa dominar 100% essa técnica do pente corrido ali para você deixar ali bem clareada aquela região ali. Mas lembrando que a gente não quer um efeito tão espalhado desse degradê, então a gente está trabalhando ali bem próximo ali à região da marca, abrindo e fechando tesoura, né? Ou seja, a gente fazendo um processo de pente corrido na marca do degradê. Porém, ali, ó, eu não trabalho muita área extensa desse pente corrido. Eu só vou naquela marcação ali, naquele pezinho ali, e trabalho preservando as arestas daquele cabelo. É um corte de cabelo que a gente não queria tirar muito em cima, muito pouco mesmo, então a gente ia preservar o máximo dessas arestas para ficar bem legal, beleza? Então, feito de um lado, né, um jeito bem fácil de tirar aquela quina, bem tranquilo. Se fosse uma barbearia, eu ia ali trabalhar mais um pouco a tesoura dentada para tirar, para dar mais uma suavizada naquela região, beleza pura? Mas estamos aqui, então é o que nós temos hoje. Do outro lado, eu faço a mesma coisa, faço a mesma divisão na recessão alta, até ali a coroa, separa aquele lado para a gente trabalhar o que? Eu inclino a minha mão de frente pro meu modelo aí, e que é o meu filho, e corto aquela diferença, né? Com a mão bem inclinada, bem reta, para a gente ter um efeito quadrado ali quando ele olhar no espelho. Então, isso vai ajudar muito o visual, né, desse corte, beleza pura? Então, feito isso, a primeira etapa de novo, repetimos o mesmo processo do outro lado. Agora a gente vai fazer um pentezinho corrido nessa região. Então, olha só, pentezinho corrido bem suavezinho, sem fazer muito, né, sem subir muito ele, né? Basicamente é 2, 3 tesouradinhas e já sai, né? Essa forma você consegue quebrar a quina, dar o degradezinho ali que a gente quer ali, né? Aquela suavizada naquele peso,
sem tirar a sombra e sem tirar o volume na parte de cima, né? Então, são vários tipos de HD que existem numa barbearia. Você pode cortar, né? Você que é iniciante, que às vezes tudo parece a mesma coisa, mas não é, né? Então ali, ó, a gente preservou ali bastante aquelas arestas ali. Você pode cortar as arestas, não, a coroa, né? A gente pode cortar deixando ele bem espalhado, o degradê bem espalhado. Aí você vai fazer um degradê mais alto, um mid fade, um high fade. Ou se você trabalhar num low fade, você vai trabalhar ele mais pesado ali, uma sombra mais forte. Dá um efeito bem legal, bem bacana, mas tem que ser bem feito para que não fique ali de longe um efeito tipo como se fosse uma coroa, né? Ele lembra muito, né? Lembra não, né? De longe ele lembra o surfistinha que de antigamente, né? Que ficava aquela coroa, mas claro que não tem nada a ver esse corte com aquele outro, beleza? Então aí agora nós estamos cortando o topo. O que eu fiz ali? Eu peguei como referência, com base da minha referência, a coroa. Então eu já defendi a coroa e ia fazer uma inclinação ali, né? Compensando ali o tupete. Então, à medida que no ápice ali você corta um pouco mais, à medida que vai chegando no topo da coroa, no topo da cabeça ali, você vai subindo, e quando chega no tupete, o tupete está todo preservado. Então, normalmente eu não utilizo uma mecha separadinha assim, mas eu fiz questão de utilizar ela para dar mais precisão nesse corte, né? Então, beleza? Então agora cortando no meio, né, o topo ali, um jeito mais tradicional, a gente fez a mecha, agora a gente vai seguir ela. É importante isso. Muita gente faz uma mecha e não segue, né? Na hora de cortar, ele corta a mecha também. Isso vai atrapalhar, vai comprometer todo o resultado. Vocês podem ver ali que existe ali uma mecha bem, né, uma referência bem clara ali da mecha que for cortada. Então isso te dá, né, uma bússola, digamos assim, né, um norte para esse corte. Então não tem como se perder. Você só vai se perder se você não seguir aquilo que você já programou, né, que é a mecha, beleza? Então você cortar de um lado, corta do outro, da mesma forma. Um outro segredinho ali para você não deixar marcado esse corte, deixar aqueles efeitos escada, é o que? Pega uma mecha próxima da outra. Não trabalha mechas longas, né? Ou seja, aquela pressa que a gente tem de cortar aqui várias mechas, assim, o topo todinho com poucas mechas, isso vai trazer prejuízo ao seu corte, né? Você vai acabar deixando um monte de ponta, e quando você for aferir ele, vai aparecer um monte de ponta. Quando você estiver aferindo o cabelo, uma dica importante: se você estiver aferindo o cabelo e ele tiver aparecendo um monte de ponta, é porque a sua pegada ali no dedo não está correta. Então, um dos segredos é aí. Se você quer ter uma eficiência mesmo no corte, é importante você caprichar nessa pegada, para você não ter perca de tempo ao conferir, ou quando esse cabelo secar, fica aparecendo um monte de marca, beleza? Então agora nós estamos cortando a lateral aí. Eu estou conectando aquela parte que a gente cortou no início, lembra? Com o topo agora, tá vendo? Olha lá. A gente tem uma referência, a gente pega ali e tira só aquela pontinha que sobrou. Isso é bem bacana, gente. Isso é bem didático, bem bacana. Isso te dá uma certeza, né, que você fez foi tá certo. Então quando você puxa ali e apareceu exatamente as duas referências, a referência de baixo e a de cima,
Isso está cortando só a quina. Isso prova que o seu corte está realmente muito bem feito, beleza? Olha só, bem acertadinho, show? Olha só, bem encaixadinho, cabelo bem cortadinho, né? Sem marcação, sem peso daquela pegada, daquelas mechas sancionadas de forma errada, né? E ali, olha, a gente manteve ali aquele peso que a gente sempre falou ali, aquele efeito sombreado. Quando esse cabelo secar, realmente vai ficar bem legal, bem sombreado, bem bacana. É o que é a proposta desse corte, beleza? Né? Eu só vou lhe tirando e polindo ali só uns detalhezinhos. Como eu te disse, se tivesse na barbearia e a tesoura dentada tivesse lá, eu ia dar mais uma aliviada nesse peso aí e ele ficar bem mais polido, como a gente pode dizer, né? Um pouquinho mais leve, né? Como é um corte ali dia a dia em casa, né? Corte do meu filho, eu fiz questão de fazer e gravar para trazer esse conteúdo para vocês, beleza? Do outro lado, da mesma forma, né? A gente puxa esse cabelo pro lado, né? Ali do meio ali, e tira só o que sobra, tá vendo? A gente usa a referência do corte anterior. Então, fique de frente pro cliente, isso vai te dar, né, uma postura um pouco melhor para fazer essa conexão, beleza pura? Só toma cuidado na hora que você for fazer essa parte da conexão do outro lado, como é um cabelo de lado, proteger o topete. Então o que eu fiz ali? Eu fiz uma divisão, né, que pega ali da recessão alta até o ápice da coroa. Então isso vai me dar um encaixe na franja com o topete sem atrapalhar as laterais. Agora acertando ali a franja ali, só as pontinhas, né? A gente não pode conectar essa lateral toda, porque senão a gente vai perder bastante daquele topete, né? E ali tirando só as pontinhas mesmo, né? Do outro lado é importante você encaixar, mesmo que seja meio de lado, né? Meio protegendo bastante o topete. É importante você fazer o encaixe daquela lateral com a franja, a não ser que a proposta for um tupete muito desproporcional ao tamanho do corte, beleza? Então aí já estamos caminhando para o final, né, desse vídeo. Estamos aferindo, tá vendo? Olha só, não tem ali nenhuma sobra ali, nenhuma pontinha, nem nada, entendeu? Por quê? Porque foi muito bem pego, beleza? Então você que não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, tá assistindo esse vídeo, gostou das aulas, gostou do conteúdo, tem muito conteúdo bacana no canal, tem muito aula sobre corte no topo, lateral, pente corrido, degradê, barba. Então se inscreve no canal, nos ajuda a crescer aí, ajuda a levar esse conteúdo para vocês. E esse é o resultado final e um forte abraço.